Adriano Diogo conhece a matéria também, né, pelas questões de direitos humanos aí, tudo mais. Quer dizer, se tiver brasileiro, dupla cidadania ali, né, participando desse genocídio, aliás, creio eu e torço para que quando se tiver um fim, isso e não está perto esse fim, porque Israel acabou de atacar de novo o maior hospital de Gaza, matando muita gente ali. Muita gente vai ter que ser punida e presa, né, Diogo? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Não, o João Amorim está coberto de razão, porque esse programa do governo de Israel, da colonização em massa das terras ocupadas, então como é que funciona esse troço? Israel não tem exércitos, forças armadas regulares. Todos os seus cidadãos cumprem serviço militar e eles podem ser convocados a qualquer momento. Não é como nos outros países. Todos os cidadãos são membros das Forças Armadas. E aqui no Brasil, em toda a América Latina, há um trabalho de recrutamento de jovens que queiram se transformar em proprietários de terra, colonos, fazer a colonização da Palestina. Então, tem desde a colonização de áreas urbanas ou enormes conjuntos habitacionais construídos nos territórios ocupados ou de áreas rurais. Imagine você que eles estão fazendo colonização, assentamentos em lugares onde tinha oliveiras de mais de 5.000 anos. Bom, pois bem, esses jovens recrutados em vários países do mundo que para lá migram se tornam cidadãos israelenses e eles integram as Forças Armadas. Imediatamente eles entram no serviço militar e geralmente são esses jovens que não conhecem nada da história que são colocados na linha de frente. Portanto, são aqueles mais cruéis, mais sádicos, que aprendem que os palestinos são terroristas e tudo mais. Então, João Amorim está coberto de razão. Existe, sim, esse recrutamento internacional, em todo mundo, em todo mundo. É como se fosse uma espécie de congregação de mercenários, né? Ali uma legião estrangeira, como se fosse uma legião. Perfeito. Legião estrangeira, de fato, é um conceito real, né? Legião estrangeira. Real. Ô, Diogo, olha, essa questão de Gaza, cada vez parece que o Hamas ofereceu uma possibilidade de negociação, está oferecendo, Israel não está querendo, o Hamas está querendo negociar a paz com libertação dos reféns e Israel não está aceitando. Quer dizer, está ficando muito, mas muito feio para Israel, para o Netanyahu, né, Diogo? Não, você vê que a que ponto. Primeiro, vamos fazer o vínculo com o Brasil. Aqui é o país da piada pronta. Agora, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, e o governador de Goiás, que quer ser candidato à presidência da República pelo Centrão em 2026, pediram uma viagem especial para Israel no sábado para se encontrar com Netanyahu no auge da crise mundial para ver se inicia a paz ou não. Então, imagine você, o presidente Biden, analisando a sua situação política, resolveu oferecer um plano de paz. Netanyahu rejeitou o plano de paz, não só das Nações Unidas, como proposto pelos Estados Unidos. A crise em Israel é de tal magnitude, que está pondo em risco a democracia americana e reforçando a candidatura de Trump à presidência da República. Tal foi o fracasso da política de Biden em relação ao Oriente Médio, Israel, Palestina, essa coisa toda. Porque o número de manifestações que está ocorrendo nos Estados Unidos contra o genocídio do povo palestino começa a tomar as mesmas proporções que a guerra do Vietnã ocorreu no governo de Lyndon Johnson, com protestos mundiais, principalmente nos Estados Unidos, que levaram Lyndon Johnson, que era um assassino, a não se recandidatar à presidência da República.
Lyndon Johnson, para que as pessoas recordem, foi aquele que o vice-presidente do presidente Kennedy, que foi assassinado no Texas. Lyndon Johnson assume, mesmo sendo democrata, a presidência da República e propõe a invasão de Cuba. Depois, Lyndon Johnson envia a quarta-feira, prepara a deposição de Goulart, derruba Goulart e os Estados Unidos criam na Embaixada Americana um ponto de intervenção em toda a América Latina. Esse foi Lyndon Johnson, o cara da Guerra do Vietnã. Agora nós estamos na Guerra da Palestina, que eu estou fazendo um paralelo. Um paralelo. Agora, é importante, eu vou destacar mais uma vez aqui, quando o Boaventura Souza Santos vem aqui, ele diz, e especial, a entrevista dele ontem, né? Foi tão importante, ele disse tantas coisas. Ele disse, por exemplo, coisas do tipo Estados Unidos. Ele está pesquisando agora, Diogo, assim, a Europa não tem democracia. O conceito de democracia não vale mais. Para os Estados Unidos também, né? O mundo ocidental não tem democracia, é uma falácia, uma falácia. E ele vai, enfim, trazer toda essa reflexão aí nos próximos ciclos de pensamento que ele vai produzir. Agora, ele alertou para uma coisa muito grave, que diante dessa conjuntura e da situação que Israel vai promovendo no mundo de elevar as tensões, elevar os sentimentos de intolerância e tudo mais, África do Sul e Brasil serão retalhadas e sabotadas pelos Estados Unidos, porque são os dois países que mais se manifestaram contra o genocídio em Gaza. É uma coisa assustadora, né? Por muito, talvez por menos do que isso, nós sofremos o golpe de 64, né, Adriano? Você estava falando mais ou menos isso, né? Não, o presidente Lula tem do que se orgulhar. A guerra do Vietnã está, para a minha geração, a geração 68, como o massacre do povo palestino está para a população brasileira e a juventude brasileira de hoje. Não tem assunto no mundo mais importante do que o massacre do povo palestino. Eu devo essa frase a Breno Altman, o jornalista judeu mais perseguido por causa da questão palestina. Agora, o governador de São Paulo, no auge da matança, no auge da crise, no momento que está tentando se negociar a paz, vai com Caiado como se os dois estivessem disputando a vaga à presidência da República no bolsonarismo, com a foto com Netanyahu, no auge da matança que Tarcísio está promovendo aqui na Baixada Santista contra a população negra, o seu secretário da Segurança Pública. O que é maior escárnio, o que é maior vergonha contra o povo brasileiro, o governador de São Paulo, no auge da crise palestina, no momento mais decisivo para a paz, vai a Netanyahu se solidarizar com ele pelo massacre do povo palestino. Isso não tem, e isso para tentar disputar o espaço eleitoral numa próxima eleição. Deixa eu trazer essa informação aqui para o nosso público. Olha só, gente, o Adriano Diogo está dizendo da viagem do Tarcísio e do Caiado para Israel. A convite de Netanyahu está sendo aqui veiculado pela Folha de São Paulo. Isso foi desmentido há um tempo atrás, parece que foram ONGs que convidaram. Agora, é tanta mentira que esses caras veiculam, né, que a gente fica sem saber, no fim das contas, quem convidou, quem não convidou. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, republicanos, embarcará no dia 18, ontem, né? Ele já embarcou, né? Para Israel, vai viajar ao país a convite do governo de Benjamin Netanyahu. Outros governadores foram convidados para visitar o país na mesma comitiva de Tarcísio, entre eles estão o de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou a viagem do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Romeu Zema foi convidado, mas declinou do convite, e o Bolsonaro espera a autorização do Alexandre de Moraes para ir, que eu acho que não vai sair, evidentemente. Agora, é uma vergonha muito grande. O Tarcísio, ele faz besteiras gigantescas, sem dúvida nenhuma, Diogo, você que está acompanhando isso muito de perto, mas ele está sendo o quê? Blindado pelas elites brasileiras como a esperança deles para 2026, porque de tudo que ele faz, da violência da polícia, da impostura e da ilegalidade de abrigar golpista no Palácio dos Bandeirantes, quer dizer,
ele deveria estar sendo mais criticado pela opinião pública brasileira ou paulistana, né? Mas não está acontecendo isso. Por que você acha que isso não está acontecendo? Ou, se eu estou enganado, está acontecendo? Não está acontecendo. É uma opção da grande mídia corporativa. Primeiro, uma opção pelo governo de Israel, pelas posições de Netanyahu e tal. Agora, tanto Caiado como, que é um cara de extrema-direita radical, ligado à União Democrática, os ruralistas, aquela coisa toda do passado, Tarcísio e Caiado disputam serem os sucessores do universo bolsonarista. Então, eles cada vez mais querem se colocar em posições de extrema-direita para serem reconhecidos pelo bolsonarismo. Até o Bolsonaro desmoralizou Tarcísio, dizendo que ele não conhecia São Paulo e foi eleito governador. Agora, qual é o problema? O problema é a mídia corporativa não ter crítica nenhuma em relação a essas posições. A Folha de São Paulo tirou como linha editorial que a cobertura da direita liberal, não pode ser criticada, tem que ser aceita, tem que ser reproduzida, como o que está acontecendo aqui em São Paulo, na perseguição ao Padre Júlio, que a coluna painel da Folha se transformou no porta-voz de Rubinho Nunes, de Mamãe Falei, do MBL, essa coisa toda. Então, o que tem é um movimento em direção à direita, dessa mídia tradicional, achando que se a guerra em Israel, pelas convenções que eles estabelecem, as relações internacionais, é uma coisa que tem que ser defendida, a guerra de Israel contra o povo palestino, logo, se os governadores vão e se alinham a isso aí, está dentro da normalidade democrática. Estamos dentro do campo democrático. Né? Então, esse erro, né? E, ao mesmo tempo, o bolsonarismo vai sendo radiografado, todas as suas... E, lógico, Bolsonaro cada vez mais longe da possibilidade de disputa. E, na medida que Bolsonaro vai se tornando inelegível, essa cadeia de comando está procurando uma suspensão. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que você sugeriu no começo do programa. Quem são os kids pretos? Quem são esses kids pretos? Será porque eles usam aquela touca preta, ninja, e fazem intervenções como se fossem paraquedistas, ultra bem treinados? Da onde são originados os kids pretos? Os kids pretos são tropas especiais, tropas de elite, de alto poder de letalidade, treinados em Manaus, na Escola da Contra-Insurgência de Manaus, fundada no governo federal pela Escola das Américas e comandada pelo general Paul Sarret. Esses são os kids pretos. Lembra quando tinha aquelas manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro, que havia quebra-quebra, que tinha até um militar, aqui o Balta, que se infiltrou no meio da juventude, propondo quebra-quebra, e deu aquela prisão enorme? São esses os kids pretos. São agentes que agem clandestinamente em atos de provocação, de extrema violência, atribuindo essa responsabilidade a setores democráticos ou da esquerda que pretendem participar de manifestações. Muito bom você definir aqui o que são os kids pretos, porque as notícias vão sendo arroladas e divulgadas por aí sem essas especificações. Quer dizer, eles são treinados para infiltrações, né? Para contra-inteligência, aquela história da contra-inteligência. E, evidentemente, eles estavam lá no 8 de janeiro, né, o Diogo? Exatamente, não. Era praticamente o comando, era o comando. Era toda a inteligência baseada, porque quem deu a indicação de como invadir os palácios, o que quebrar nos palácios, como fazer que as tropas locais fossem desativadas, que as defesas locais, que as pessoas pedissem folga naquele dia, a vulnerabilidade, o esquema, todo o mapeamento dos lugares principais, onde os alvos onde teriam que ser atingidos, tudo isso foi preparado pelos kids pretos. Adriano, como é que fica agora essa situação aí, o Bolsonaro hoje indiciado pela Polícia Federal, e a gente tem essa notícia da delação do Mauro Cid, que para mim é escandalosa, quer dizer, ele confirmou em definitivo
que recebeu ordem de Bolsonaro para fraudar cartões de vacina no sistema do SUS, e também entregou o Braga Neto, que está sendo agora prioridade da Polícia Federal, Adriano, porque Bolsonaro ele já tem tudo ali catalogado, comprovado e tudo mais. Agora, Braga Neto eles precisam investigar com mais detalhe, porque ele está sendo apontado como operador dessa questão do golpe, quer dizer, o cara que pegava dinheiro, que tá aqui. E o Mauro Cid diz que Braga Neto mandou pedir dinheiro ao PL para financiar kids pretos. A coisa vai ficar. Se eu estou lendo bem a situação, você deve estar satisfeito com o trabalho da Polícia Federal, Adriano. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não, vamos separar a questão da saúde, dos cartões, dessa conspiração toda. Nós que estamos aqui em São Paulo, nós sabemos que a Prefeitura Municipal de São Paulo decretou o estado de calamidade e intervenção em função da situação da dengue, da perda de controle total da dengue, com o número de pessoas infectadas, hospitalizadas, porque a rede de saúde... Então, o que aconteceu? E a ministra da Saúde entrou naquela crise ontem, no Rio de Janeiro, é uma coisa só. Então, imagina você, como é que está... Da onde vem a herança desse desastre absurdo na questão da saúde brasileira? Tudo começou lá com Bolsonaro. Quando Bolsonaro quebrou intencionalmente o sistema de saúde para não tratar o povo brasileiro da pandemia e fazia parte dessa estratégia falsificar os cartões de vacina quando tinham que fazer viagens internacionais, como decorrência do tratamento do sistema de saúde na pandemia, agora esse sistema aparece à luz do dia. Completamente quebrado. Imagina você, querido Conde, que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP tem 400 leitos desativados desde a pandemia. Desde a pandemia. Então, embora no Rio de Janeiro tenha um regime próprio de administração dos chamados hospitais federais, coisa que não acontece no resto do Brasil, aqui em São Paulo, qual é o hospital federal que existe? É o hospital da Escola Paulista de Medicina, é a Escola Federal de São Paulo, mas ele tem outras características, ele já está no SUS. Lá no Rio de Janeiro é diferente, mas voltemos ao assunto. Então, toda essa confusão que agora está radiografada pela Polícia Federal, que todos os militares da comitiva de Bolsonaro falsificavam seus cartões de vacinação para poder ir para o exterior. Ao mesmo tempo que aqui no país eles diziam que não era necessário se vacinar, não tomar as medidas de controle sanitário, mas quando faziam aquelas viagens, tinham que apresentar para as autoridades, então falsificavam, porque tinham que ter uma versão para dentro, que não havia necessidade de vacina, e para fora eles cumpririam as leis internacionais. Então, tudo isso está amarrado no sistema só. Imagina você. Você não tem ideia. Eu queria até falar uma coisa aqui muito forte do programa. O filho da doutora Eugênia Gonzaga, procuradora da República, está internado por dengue, uma situação gravíssima. A nossa querida Eugênia Gonzaga, coordenadora da Comissão de Mortos e Desaparecidos, uma das procuradoras mais importantes da República, seu filhinho está internado numa situação gravíssima por dengue, entubado e tudo mais. Então, olha a situação que o nosso povo está completamente indefeso. A campanha de vacinação da dengue não progrediu. O Brasil está atingindo níveis inimagináveis, quando a dengue é uma coisa tão simples de ser prevenida, não tratada, porque depois que contaminou, porque é o criador dos insetos em águas paradas, aquela coisa, mas que também tem técnicas de evitar... Uma coisa, viu, Diogo, reforçando o que você está falando, quer dizer, da irresponsabilidade, inclusive esse tema ontem reverberou muito na reunião do Lula com a Anísia Trindade ali, a gente sabe que foi uma questão tensa, o Lula está preocupado com isso, evidentemente. O Brasil está chegando a quase 2 milhões de casos de dengue, e as crianças com menos de 5 anos
que pegam dengue, elas têm um índice de mortalidade assustador, elas não resistem, né? É um percentual assim muito mais alto do que adultos e adolescentes. Então é uma situação muito grave, e você está destacando aqui que o governo de São Paulo simplesmente virou as costas para isso, né? Tarcísio não fez nenhuma campanha. Como é que está essa situação? Só para você finalizar essa questão para gente. Não tem nenhuma explicação, porque eu participei de várias campanhas de dengue, de prevenção à dengue, porque a minha origem é total no movimento de saúde, eu sou sanitarista, né? Não sou da área médica, mas sou geólogo, especializado em recursos hídricos, sou sanitarista. Então, essa é a minha principal especialidade. Então, não tem nenhuma campanha de esclarecimento, ou estadual ou municipal, contra esses reservatórios d'água. Porque quem faz essa fiscalização é a chamada vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária entra nas casas, vê onde tem aqueles vasos, aquela coisa que pode haver deposição de água, pequenas acumulações, canteiros, enfim, onde pode ter dengue. Então, vai lá, orienta a população, que é uma coisa, é a coisa mais básica, mais de prevenção, de antecipação, esclarecer a população, campanha na televisão, cuidado com a dengue, não deixe a água parada, bererê, bererê. E os métodos que a população tem para combater, se ela pode chamar a unidade de saúde básica para fazer, enfim, nada disso existe com esse calor e essa quantidade de chuva. A população até contribui, né? A população, até, sobretudo as pessoas das periferias, que têm muito mais consciência política do que as elites, né? Agora, você tem mansões abandonadas, com piscinas, você tem construções que ficaram pela metade, que estão inacessíveis, né? Que aí propaga uma cidade como São Paulo, né? Realmente é um risco gigantesco. Aliás, pedir para todos vocês aqui se cuidarem, né? Se protegerem na medida do possível, né? Passar repelente e tudo mais, porque a situação você vê esse relato aqui do Adriano Diogo e tantos outros relatos que tem pelo Brasil afora. Diogo, vamos falar um pouco sobre esse indiciamento do Bolsonaro e essas revelações do Mauro Cid, recentes, que foram divulgadas agora, junto com o indiciamento dessas 16 criaturas aí que atentaram, enfim, falsificaram, né? Que é uma questão do cartão de vacina. A situação está bem difícil, realmente, para o Bolsonaro. Não tem nem mais o que dizer. Agora o foco é o Braga Neto, né? Você está otimista com essa investigação com o Braga Neto agora, o operador do golpe? Ô, Conde, você sabe a minha tese, né? Minha tese é que esse sistema militar brasileiro não serve para nada. Esse grupo de conspiradores que assumiram a presidência da República e assumiram o controle do país, cada dia eles são radiografados nos crimes cometidos. Agora, você imagina um tenente-coronel, filho de militar, fazendo a delação premiada, que é a mais suja, mais envergonhada das provas, de obtenção de provas. Você imagina, na história do Exército Brasileiro, um tenente-coronel de família militar, de tradição militar, recorrer à delação premiada, porque sabia tantas coisas, tantos absurdos, que o seu coração não permitia que ele, com a formação que ele tinha, continuasse a esconder. E, de repente, esse moço desnudou para a nação o que era o bolsonarismo, o que era aquele núcleo militar, o que era a questão das urnas, o negacionismo e a preparação do golpe. Ele trouxe os ex-comandantes das Forças Armadas Brasileiras a público para denunciar como estava sendo preparado um golpe. E o que é? Um golpe é um soluço? É uma interrupção? Um golpe é um banho de sangue. Bolsonaro estava preparando um banho de sangue contra o povo brasileiro. Naquela reunião que foi gravada, que ele e Heleno, eles falam, temos que fazer antes da eleição
porque se fizermos durante ou depois das eleições o golpe, vai haver guerrilha, vai haver mortes em todo o país, vai haver resistência armada. Eles queriam fazer a versão do ato institucional número 5 do dia 13 de dezembro de 1968. Eles queriam implantar uma ditadura das mais sangrentas. Esses caras têm que pegar prisão perpétua, com uso de forças federais, que desprezo, com toda a máquina do Estado, e ainda impondo a pena de morte através do não tratamento da pandemia da Covid e a pena de morte. Então, esse núcleo militar, associado a todos aqueles civis que os apoiaram, mexeram na Anvisa, na aprovação de vacina, eles fizeram um caos nesse país. A ministra da Saúde está herdando esse caos. Esse caos. É uma questão importante. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar um pouco da reunião do Lula com os ministros, mas tudo que o Diogo está dizendo aqui, absolutamente verdadeiro e consistente. Agora, nós precisamos reverter esse quadro, né? Quer dizer, o governo atual não pode ficar só falando, ainda mais depois de um ano, né, o Diogo, da herança que recebeu. Já é tempo da gente ter outras perspectivas. Deixa eu trazer 2 comentários aqui. A Mabile Maria Pandori está dizendo: olha quem está com Tarcísio, presidente da Conib. Tá? Fica evidente, né, de que lado que está, de que lado que eles estão. Trajano Candelária, Tarcísio, quem diria que a terceira via seria de segunda? Segunda como se fosse carne de segunda? Agora, isso é muito grave, o que o Diogo está dizendo aqui. A gente fica falando dessa tentativa de golpe, se surpreendendo, tendo os detalhes aí que os inquéritos vão revelando, né? Depoimento do Cid, depoimento do Freire Gomes, general, né? Tem esse clima, parece que tem um clima agora nas Forças Armadas, Adriano, de que o Múcio estava satisfeito ontem na reunião com o presidente Lula, porque caiu aquela pecha de que os militares todos são golpistas, e agora, depois da delação, depois do depoimento do Freire Gomes, eles circunscreveram os militares de fato golpistas. É o que circula, né, ali pelos bastidores desses comentários em Brasília. Agora, você está colocando uma coisa que não tem sido dita, que é o banho de sangue que estava sendo previsto, que estava sendo calculado ali por eles, porque eles não têm o menor pudor. Se tiver que matar, o Bolsonaro já tinha dito, se tiver que matar 30 mil, não te mata. E o Donald Trump, ele acabou de dizer isso nos Estados Unidos. Falou, se eu perder as eleições, se eu não for eleito, vai ter um banho de sangue aqui nos Estados Unidos. A coisa é muito feia, né? Nós precisamos realmente apurar também essas questões, né? Olha, Conde, primeiro deixo, até em homenagem à Procuradora da República, Eugênia Gonzaga, eu aproveito essa oportunidade para convocar todas as pessoas, todo o povo brasileiro, para estarem na porta do DOI-CODE, na Vila Mariana, na delegacia, na Casa da Vovó, no Centro Mundial de Tortura, no Centro Brasileiro de Tortura, dia 31 de março, às 16 horas, onde nós vamos fazer a caminhada do silêncio. Quanto a o ministro Jair Múcio estar satisfeito que havia um núcleo de militares golpistas e um núcleo de militares legalistas, e graças a isso que o golpe não prosperou, não é bem a fala do presidente Lula. O presidente Lula diz: o golpe só não prosperou porque Bolsonaro é um covardão. Né? Então, por que esses militares legalistas, que agora estão dando opiniões importantes, que foram contrárias às medidas de Bolsonaro, por que essas histórias não apareceram antes? Porque só agora, diante da delação de Mauro Cid e diante do trabalho espetacular da Polícia Federal, analisando tudo isso, eles vieram e disseram: nós não temos nada que ver com Bolsonaro. Pessoal, eles eram os comandantes das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Os novos comandantes das Forças Armadas se negaram a assumir os seus cargos
indicados que foram pelo governo Lula, para não ter que bater continência ao novo presidente da República. Pediram autorização para esse senhor Zé Múcio, uma exceção. Aceitariam cargos nos novos governos, desde que não fossem impostados por Lula. Essa história está mal contada. Ninguém acampou na porta dos quartéis sem a conivência dos comandantes militares daquelas unidades. Aqui em São Paulo, que a ocupação do quartel do 2º Exército era entre a Assembleia Legislativa, havia uma comunicação direta entre os grupos de extrema-direita que estavam na rua com quem estava dentro dos quartéis. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Tem que ser dita. E essa outra coisa, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, o Clube Militar do Rio de Janeiro, está convocando um ato, um almoço de adesão a todos aqueles que apoiaram o movimento 64. Qual é a diferença do golpe de 64, do ato institucional número 5, do banho de sangue que Bolsonaro estava pretendendo fazer contra o povo brasileiro? Nenhuma. Não há motivo para ficar em casa. Não há nada a comemorar. Pelo contrário, a única coisa que nós temos que comemorar é que Lula ganhou a eleição à presidência da República e abortou esse golpe. Essa é a única coisa que nós podemos comemorar. Agora, nós temos que deixar esses caras na defensiva. Não é só Bolsonaro, não é toda uma dinastia, é todo um grupo. Todo o alto comando sabia de que Bolsonaro estava planejando. O general Heleno não é um neófito. Ele é o cara mais orgânico. Ele é o cara do sistema de interrogações. Ele é o cara da conta. Ele comandou as tropas brasileiras no Haiti. Ele treinou 33 mil militares para virem para o Brasil e dar o golpe. Esse é o general Heleno. Será que precisa desenhar? Você costuma dizer que foi um laboratório para futuras incursões aqui golpistas dos militares. Mas você não acha que parte dessa informação, né, de que eles estão separando o joio do trigo, isso não te satisfaz em nenhuma maneira, vamos dizer assim, para a questão da psicologia dos militares no Brasil nesse momento? É lógico que dá um clima mais respirável, né? De ter gente que dizia, nós somos até... O depoimento, por exemplo, do Freire Gomes foi devastador, né? Quer dizer, ele não poupou nada, e nem o Mauro Cid. Não, é verdade. Mas, Conde, a pergunta que fica assim, mas por que só agora? Por que só agora? Porque ele estava seguindo o ordenamento militar e que não podia falar, e agora que a vaca, desculpa a expressão, a vaca foi para o brejo, eu vou contar tudo o que eu sei, como eu os enfrentei. Quer dizer, vamos lá, vamos voltar. Lula disse que só não saiu o golpe, tanto é que Bolsonaro vai para os Estados Unidos, primeiro preparou o golpe, não deu o golpe, preparou o 8 de janeiro, foi para os Estados Unidos e ficou articulando toda a insurreição a partir de lá. Ele era o comandante. Ele, seus filhos, toda aquela trupe. Agora, a minha tese, a minha modesta tese, é que tem que haver uma mudança nos currículos das academias militares, na formação de militares, e analisar esse segmento, porque esse segmento que agora estava envolvido na possibilidade do golpe, como é que eles vieram à tona? Como é que eles apoiaram o bolsonarismo? Como é que eles seguiram a orientação do general Vilas Boas? Eles começaram a se organizar nas academias militares com o pretexto que a Comissão Nacional da Verdade, criada pela presidente Dilma, era uma provocação à história dos militares, portanto, eles tinham que se organizar e retomar o poder e assumir poder. Derrubar a presidente Dilma, colocar Michel Temer e assumir, através de um laranja, a presidência da República com Bolsonaro. Um recruta zero, que virou presidente da República. Como ele mesmo disse, eu que era do baixo clero, bereré, bereré, bereré. Então, a ascensão de Bolsonaro não é uma coisa da facada de Juiz de Fora, do projeto do PL, o Steve Bannon com as redes sociais,
Carlos Bolsonaro, não. A ascensão de Bolsonaro foi um projeto que nasceu nas escolas militares, nas academias, e que houve toda uma mobilização. E os militares estavam sozinhos nesse projeto? Não. Grandes grupos empresariais ligados ao agronegócio e à mineração financiaram a ascensão de Bolsonaro. É uma enorme... Ele traz novas informações, verdades e leituras e análises que praticamente zerariam o jogo de novo. Agora, para investigar tudo que as forças fizeram, né? Eu diria o seguinte, né? Vamos completar esse ciclo, né, Diogo? E depois vamos realmente trazer à tona para a história, pelo menos, né? Eu acho que isso merece um estudo detalhado, né? Alguma coisa do nível assim, um doutorado, um livro, né? Relatando, Diogo, você podia inclusive também escrever isso aí, relatando como é que as Forças Armadas se prepararam, né? Criaram Bolsonaro, né? Que Bolsonaro não é uma coisa que caiu assim, né? Do céu. Do céu não, se você me permitir mais um comentário, permito. Depois desse pretexto que a Dilma era uma terrorista que chegou à presidência da República e ofendeu a memória dos militares através da Comissão da Verdade, inclusive da Comissão da Verdade que eu presidi aqui em São Paulo, a Rubens Paiva, que foi uma das mais importantes do país, sem nenhum autoelogio, veio a Lava Jato. A Lava Jato é um componente central da estrutura do golpe. Por quê? Por que a Lava Jato foi criada? A Lava Jato foi criada no bojo da ascensão do golpe para desnacionalizar a Petrobras, trouxeram gente do exterior, tecnologia do exterior, legislação do exterior, intervieram no Estado brasileiro e desnacionalizaram a Petrobras e fizeram tudo o que fizeram no Brasil. E quebraram as empresas, mataram gente, fizeram o campo a Guantánamo de Curitiba, fizeram tudo aquilo. E agora é que o Brasil está relendo essa história. Esses caras são criminosos. É uma enorme cadeia de comando. Porque agora fico atrás de cara que fazia pizza, esfirra. O financiamento empresarial do golpe e tudo mais envolveu recursos internacionais, legislação internacional, grandes empresas financiaram toda essa máquina. Isso não foi uma coisa pequena. Eles tomaram o poder no país, elegeram governadores, fizeram tudo que tinham direito. Vamos ver se nessas eleições municipais esse programa acabou ou se ele vai continuar, né, o Adriano? Quer dizer, eles também não desistem, não vão desistir fácil assim, não vão largar o butim. Olha só, Maíra Goulart chegando com a gente aqui. Obrigado, Maíra. Um beijo para você. Está chegando para a gente continuar o nosso 11 News. Só pegar comentários aqui para despedir, para a gente se despedir do Adriano. Trajano Candelária. Não, esse aqui eu já tinha lido, né, Tarcísio? Quem diria que a terceira via seria de segunda? Esse perfil aqui, que é o Guardião STF, seria golpe, chacina tipo São Paulo? Seria ditadura? Ele está dizendo aqui, não deu para entender muito bem. Hussein Brasil, Adriano, fale dos heróis morais do querido Iêmen. Hoje não vai dar tempo, viu, Hussein? O Adriano volta aqui em breve para falar sobre isso. Adriana Cópio colaborando. Querido Adriano, tudo bom, Maíra? Oi, gente, bom dia para todo mundo. Olha, esse tema é muito interessante. Eu tenho já trabalhado com a Comissão da Verdade, como ela aparece nos discursos do Bolsonaro como parlamentar, e agora, e como ela é deflagradora, né, de uma série, ela é um trigger, né, de uma série de discursos que ele já fazia elogiosos, nostálgicos sobre a ditadura, mas isso ganha corpo, e com essas revelações que tem vindo, a partir de um conjunto de livros, né, aquele do Fábio Vitor, O Poder Camuflado, que fazem um escavar da reação entre os militares no período, né? Eu acompanhava só a relação dos discursos do Bolsonaro, e agora eu estou vendo, a partir dessa reação dos militares da Comissão da Verdade, como que essa relação entre criador e criatura, né, mudou para mim, mudou na minha cabeça, né? Antes eu achava
que o Bolsonaro mobilizava os militares como uma base eleitoral possível. E como vocês estavam conversando antes de eu entrar, muda essa ideia, né? Passa a ficar nítido que são os militares que mobilizam Bolsonaro como um porta-voz daquilo que eles, enquanto militares na ativa ou na reserva, não poderiam falar. Então, eles precisam pegar alguém que foi expulso, ou seja, que não tem mais nenhuma responsabilidade para com o oficialato, para ser porta-voz, para ser um batedor, né, daquilo que eles queriam dizer e não podiam. Tá aí, olha só, a Maíra chegando. Adriano, obrigado, querido. Bom trabalho para você. Diga. Só uma coisa, no governo Bolsonaro havia 33 mil militares comissionados da ativa. E a última coisa que eu quero dizer, além de reforçar a caminhada do silêncio, dia 31 às 16 horas lá na Rua Tutóia, no DOI-CODE, eu queria pedir que, embora a minha Vou colocar o link aqui para vocês seguirem o Adriano nas redes. Está aqui, ó. Espera aí, que tem muito... Se pudessem acessar minhas redes sociais, meu Instagram, que lá a gente tem muita informação sobre a ditadura, a tortura e o papel dos militares brasileiros.